Sim, mais uma vez, estamos aqui para juntos mergulharmos na liturgia da palavra deste domingo, que nos traz a parábola do administrador infiel. Presente no capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, versículos de 1 a 13. Certamente esta é uma das passagens bíblicas mais polêmicas que encontramos no Novo Testamento. É realmente surpreendente ouvir de Jesus que o Senhor das riquezas elogia a esperteza do servo desonesto, que por sua vez começa a baixar os preços dos barris de óleo e dos sacos de grãos para enfim ser aceitos pelos outros, que mais tarde não deixará o servo cair na extrema pobreza. No relato que só existe no Evangelho lucano, o tal homem é muito mais do que a palavra desonesto pode significar para nós. Jesus o chama também de filho das trevas. Em relação de filiação, Cristo entende melhor do que ninguém. Afinal, ele é filho por excelência do maior pai que se pode ter, Deus. Pois bem, Cristo coloca entre o servo infiel e as trevas a relação de pai e filho, só que às avessas. Se ele é o filho da luz por primazia, o servo corrupto, representando todos aqueles que vivem na mentira, devido à ganância, é o filho das trevas e do seu autor, próprio diabo. E o que o diabo faz com seus filhos? Faz o que o seu nome evidencia. Diabolos quer dizer acusador, portanto os acusa. E como podemos perceber no início do relato, o servo infiel é o acusado, em grego dieblete, que traz a mesma raiz verbal que compõe o nome do diabo, que no caso é diabalo. O que mais impressiona é que em todo o Novo Testamento, somente este personagem é classificado com este verbo na língua grega. O evangelista Lucas não dá essa categoria, ser acusado, a ninguém mais. Este homem, por ser o filho das trevas, devido ao seu amor pelo dinheiro, que é a palavra traduzida para o falso deus da riqueza, Mamon, será denunciado pelo pai da mentira e da enganação. Sim, isso é o que o diabo faz, seduz para o mal e depois denuncia, com ares de condenação. Acusa o pecador para Deus, pois sabe que o Senhor não aceita injustiças e por isso deve aplicar o castigo, que neste caso era a morte dos fraudadores, que Amós já profetizava através do símbolo do luto nos escritos da primeira leitura de hoje. Este homem, infiel na administração, agora revelado e acusado pelo diabo, devido ao seu pecado, terá somente um único destino: a indigência que provocará a sua morte. Mas afinal, o que ele fazia de tão errado? Onde está a sua prática em esbanjar as riquezas do seu senhor? Está no superfaturamento. Pecado muito visto nos nossos políticos de hoje, que também superfaturam preços para enriquecer ilicitamente. Quando o administrador infiel pede para que os outros devedores do seu patrão atualizem suas dívidas com preços menores, se percebe uma prática muito comum já naquela época. Os administradores cobravam um valor superior do que de fato tal mercadoria valia, e assim ficava com o excedente do preço. Interessante notar que o Senhor não era o prejudicado em nada. Entretanto, esse Senhor da parábola tem os moldes de Deus, do Deus verdadeiro, que não se conforma com a exploração alheia. Não é indiferente com aqueles que são vitimados, ou em outras palavras, ele toma as suas dores. No entanto, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e assim se salvem. É o que diz a segunda leitura na carta de São Paulo a Timóteo. Para Deus, a verdade liberta, não destrói. E não destrói ninguém, conforme pensa o diabo, que ao trazer à luz o que estava escondido, imagina que Deus fulminará o pecador. O Senhor enxerga as coisas de maneira muito diferente, pois a corrupção revelada provoca no administrador infiel um arrependimento, provocado pelo seu temor, que o faz agir de forma justa e transparente com aqueles que havia enganado. No pedir para que abaixe os preços,
O administrador revela a sua esperteza em se emendar enquanto há tempo. Destaca-se o advérbio temporal depressa, dito pelo administrador no versículo 6, que solicita urgência na atualização dos preços. Enfim, Deus elogia quem sai do pecado, independente se o faz por amor ou pelo temor. O mesmo, às vezes, não ocorre com aqueles que são chamados filhos da luz. Habituados a viverem em sua religiosidade superficial, se acomodam por confiar na infinita misericórdia e assim não lutam contra os seus pecados de forma urgente. Santo Agostinho já falava: quem não anda, recua, começa a andar para trás. Como é importante lutarmos contra os nossos pecados, para que não vejamos sua força maligna crescer em nós, a ponto de nos transformar em fariseus amantes do Mamon, o Deus do dinheiro. Personagem presente no mesmo capítulo 16, só que no versículo 14. Eram homens que ridicularizavam Cristo com a vida, ainda que tivessem todo o rigor na liturgia dentro do templo. Não é incomum ver dentro da igreja pessoas que se perdem por causa do poder, status ou até mesmo dinheiro. Infelizmente, há muitos escândalos provocados por líderes que não têm a mesma sagacidade do administrador infiel e não se convertem, porque acham que Deus virou uma espécie de Papai Noel, que nos dá presente fingindo crer que somos bons meninos, quando na verdade somos exatamente o contrário disto. O que devemos pedir no dia de hoje é que a Eucaristia, Cristo, verdade de nossas vidas, nos mostre as consequências de nossas ações que visam servir dois senhores. Portanto, ações permeadas de maldades, disfarçadas de um cristianismo esquizofrênico, pois estamos o vivendo através de mentiras e corrupções. Que não esperemos o diabo revelar o que está oculto, pois tal ação sempre vem acompanhada de uma profunda desmoralização. Basta vermos o que está acontecendo com alguns dos corruptos de nosso país. Será que queremos isso para nós? Vivemos como pessoas acusadas pelo diabo por termos nos tornado, mediante nossas más ações, seus filhos? Receber a luz de Deus, conhecer o que Deus quer de nós e não fazê-lo, é uma grande injúria à sua majestade. Uma alma assim merece que Deus a abandone por completo. É semelhante a Lúcifer, que tinha tanta luz, mas não cumpria a vontade de Deus. Que um santo temor invada o nosso coração. Se porventura o mesmo se tornou indiferente ao amor misericordioso do Senhor, que clama pela nossa conversão, para assim nossas forças serem redobradas pela graça divina, que nos ajudará a alcançarmos a fidelidade ao nosso Deus uno e trino, seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Um santo domingo a todos.